treinamento do CEO não tinha nada mais desconfortável do que isso. Havia muitas coisas mais dolorosas e mais exaustivas, porém, ser um empanado de areia testava a nossa paciência e determinação. Não só porque você passava o resto do dia com areia escorrendo pelo pescoço, debaixo dos braços e entre as pernas, mas porque tornar-se um empanado de areia era um castigo totalmente sem critério. Não tinha lógica. Você se tornava um empanado de areia por simples capricho do instrutor. Para muitos recrutas, era difícil aceitar isso. Aqueles que se esforçavam para ser os melhores esperavam ser recompensados por seu desempenho fora de série. Às vezes até eram, e então, de novo, não eram mais. Às vezes, tudo que recebiam por seu esforço era água e areia. Sentindo que já estava suficientemente coberto de areia, corri até o instrutor e gritei: Ruia! Novamente e me coloquei em posição de sentido. Olhando-me de cima a baixo para ver se eu cumpria seu padrão de excelência em matéria de empanado de areia, estava o tenente Philip L. Martin, chamado pelos amigos de Mock. Eu, porém, não possuía essa intimidade. Mock Martin era o homem rã por excelência. Nascido e criado no Havaí, era tudo o que eu queria ser como oficial do SEAL. Veterano do Vietnã, dominava toda e qualquer arma do arsenal do SEAL. Era um dos melhores mergulhadores e, como havaiano nato, tinha uma habilidade na água que poucos, se é que haveria algum, seriam capazes de igualar. Sr. Mac, você tem alguma ideia de por que é um empanado de areia esta manhã? Disse Martin de maneira calma, mas inquisitiva. Não, instrutor Martin, respondi respeitosamente, porque a vida não é justa, Sr. Mac, e quanto mais cedo o senhor aprender isso, melhor o senhor será. Um ano depois, o tenente Martin e eu já tínhamos intimidade. Eu completara o treinamento do SEAL e ele fora designado para o centro de treinamento da equipe 11 de demolição submarina em Coronado. Quanto mais eu conhecia Mock, maior era meu respeito por ele. Além de ser um excelente operador do SEAL, ele também era um atleta fenomenal. No início dos anos 1980, estava na linha de frente dos maníacos por triatlon. Tinha um lindo estilo livre de natação em mar aberto. Suas coxas e panturrilhas eram fortes e o conduziam sem esforço por grandes distâncias, mas sua maior vantagem era no ciclismo. Ele e a bicicleta pareciam ter sido feitos um para o outro. Todas as manhãs ele montava em sua bike e pedalava 50 quilômetros pelas praias. Uma ciclovia plana corria paralela ao Oceano Pacífico e ligava a cidade de Coronado à cidade Imperial Beach. Com o mar de um lado e a baía do outro, esse era um dos mais belos trechos de praia da Califórnia. Numa manhã de sábado, bem cedo, Mock saiu para pedalar. De cabeça baixa, pedalando rápido, ele não viu uma bicicleta que vinha na direção contrária. Mais ou menos a 40 quilômetros por hora, as duas bicicletas colidiram com forte impacto, derrubando os dois homens de cara no asfalto. O primeiro ciclista conseguiu se recuperar, limpou-se do pó da estrada e com esforço se pôs de pé. Estava machucado, mas bem. Mock continuou deitado de cara no chão, incapaz de se mexer. Em poucos minutos, os paramédicos chegaram, imobilizaram Mock e o levaram para o hospital. A princípio havia esperança de que a paralisia fosse temporária, mas com o passar dos dias, meses e anos, Mock não conseguiu recuperar o movimento de suas pernas. O acidente o deixara paralítico da cintura para baixo, com o movimento dos braços limitado. Pelos 35 anos seguintes, Mock viveu numa cadeira de rodas. Durante todos esses anos, nunca ouvi dele uma queixa sobre seu infortúnio. Nem nunca o ouvi perguntar por que eu. Nunca ele demonstrou autopiedade. Na verdade, depois do acidente, Mock se tornou um talentoso pintor. Criou uma linda filha, fundou e supervisiona o Super Frog Triathlon, evento realizado todos os anos em Coronado. É fácil atribuir sua sorte na vida a alguma força externa. Deixar de tentar por acreditar que o destino está contra você. É fácil pensar também que o lugar onde você foi criado, que a maneira como seus pais o trataram ou que a escola que você frequentou determinam seu futuro. Nada poderia estar mais longe da verdade. A vida das pessoas comuns, assim como os dos grandes homens e mulheres, é determinada pela maneira como elas lidam com a injustiça na vida. Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai e Mock Martin.
Às vezes não importa o quanto você tente, não importa que esteja entre os melhores, ainda assim você terminará como um empanado de areia. Não se queixe, não culpe nada ou ninguém por seus problemas. Levante a cabeça, olhe para o futuro e siga em frente. Capítulo 5. O fracasso pode tornar você mais forte. Se você quer mudar o mundo, não tenha medo do circo. O mar de Coronado estava agitado. As ondas espumantes nos açoitavam o rosto enquanto nadávamos no estilo side-stroke, voltando para a praia. Como sempre, meu companheiro e eu lutávamos para acompanhar o resto da classe. No bote salva-vidas, os instrutores gritavam para nós, pedindo para mantermos o ritmo, porém, parecia que quanto mais forte nadávamos, mais ficávamos para trás. Meu companheiro naquele dia era Mark Thomas. Como eu, Mark foi comissionado através do ROTC. Ele era formado no Instituto Militar da Virgínia e um dos melhores nadadores de longa distância da classe. No treinamento do SEAL, seu companheiro de natação era o colega em quem você confiava e que o apoiaria em todas as circunstâncias. Era a ele que você ficava amarrado nos mergulhos, ele era seu parceiro nos longos exercícios de natação. Ele o ajudava a estudar, mantinha-o motivado e se tornava seu maior aliado durante todo o treinamento. E como companheiros, se um de vocês fracassasse, ambos sofreriam as consequências. Era a maneira de os instrutores reforçarem a importância do trabalho em equipe. Quando completamos o nado e chegamos à praia, um instrutor do SEAL nos aguardava. Baixar! Gritou o instrutor. Era a ordem para descer para a posição de flexões. Costas retas, braços totalmente esticados, cabeça elevada. Vocês dois se consideram oficiais? Não havia por que responder. Ambos sabíamos que ele ia continuar. Oficiais do SEAL, dão um exemplo. Não chegam em último lugar nos exercícios de natação. Não criam constrangimento para a classe. O instrutor caminhou à nossa volta, chutando areia na nossa cara. Não acredito que os senhores vão conseguir. Não acho que tenho o que é preciso para ser um oficial do SEAL. Puxando um caderninho preto do bolso traseiro, ele olhou para nós com repulsa e anotou alguma coisa. Vocês dois vão para a lista do circo. E balançou a cabeça. Terão sorte se conseguirem sobreviver mais uma semana. O circo era a última coisa que Mark e eu queríamos. O circo acontecia todas as tardes no final do treinamento. Eram mais 2 horas de exercícios de ginástica, combinados com hostilidades contínuas dos veteranos do SEAL, para os quais somente os fortes deveriam sobreviver ao treinamento. Se alguém falhasse em cumprir as tarefas do dia, ginástica, corrida de obstáculos, corrida contra o relógio ou natação, tinha um nome na lista. Aos olhos dos instrutores, era um fracasso. O que fazia o circo tão temido pelos alunos não era apenas o sofrimento adicional, mas o fato de saber que no dia seguinte estaríamos exaustos dos exercícios extras e, por estarmos tão cansados, não conseguiríamos atingir o padrão exigido. Assim, outro circo se seguiria, e depois outro e mais outro. Era uma espiral mortal, um ciclo de fracassos que fazia muitos alunos abandonarem o treinamento. Quando os demais alunos completaram as tarefas do dia, Mark e eu, ao lado de vários outros, nos reunimos no asfalto abrasivo para iniciar outra longa sessão de ginástica. Naquele dia, como havíamos sido os últimos na natação, os instrutores tinham adaptado o circo para nós. Abdominais, muitos e muitos abdominais, combinados com movimentos de tesoura com as pernas, exercícios concebidos para fortalecer o abdômen e as coxas, de modo a nos dar força para vencer os intermináveis exercícios de natação em mar aberto, e planejados também para arrebentar com qualquer um. O aluno se deitava de costas com as pernas bem estendidas e as mãos atrás da cabeça. Acompanhando a contagem do instrutor, ele movia as pernas para cima e para baixo no movimento de chute. Em nenhum momento era permitido dobrar os joelhos. Dobrar os joelhos era visto como fraqueza inadmissível em homens rãs. O circo era um castigo. Centenas de abdominais, flexões, elevações na barra e série de 8 movimentos. Quando o sol já se punha, Mark e eu mal podíamos nos mexer. O fracasso tinha um preço. O dia seguinte trouxe mais ginástica, outra corrida de obstáculos, outro exercício de natação e, infelizmente, outro circo. Mais flexões, mais elevações e muitos outros abdominais. Porém, à medida que os circos prosseguiam, uma coisa interessante aconteceu. Nossa natação se aperfeiçoou e Mark e eu começamos a melhorar nossa posição no grupo.
O circo, que começara como castigo pelo fracasso, estava nos tornando mais fortes, rápidos e confiantes na água. Enquanto outros alunos abandonavam o treinamento, incapazes de lidar com o eventual fracasso e o sofrimento que ele provocava, Mark e eu estávamos determinados a não permitir que o circo nos derrotasse. O fim do treinamento do SEAL era marcado por um último exercício de natação em mar aberto por 8 quilômetros na costa da ilha de São Clemente. Completar o percurso num tempo aceitável era essencial para obter a graduação no treinamento. A água estava dolorosamente fria quando saltamos do pier para o oceano. 15 duplas de nadadores caíram na água e iniciaram o longo percurso pela pequena baía e sobre os leitos de algas marinhas. Após cerca de 2 horas, as duplas estavam tão afastadas umas das outras que ninguém conseguia saber sua posição exata. Depois de 4 horas na água, com os membros dormentes, exaustos, à beira de uma hipotermia, Mark Thomas e eu chegamos à praia. O instrutor nos esperava depois da arrebentação. Baixar! Ele gritou. Meus pés e minhas mãos estavam tão gelados que eu não conseguia sentir areia. Com a cabeça lutando para se manter ereta, eu só conseguia ver as botas do instrutor que caminhava ao nosso redor. Mais uma vez, os senhores criaram constrangimento para a classe. Outro par de botas entrou no meu campo de visão e mais outro. Os senhores fizeram todos os colegas parecerem péssimos. Ele fez uma pausa. Recupere-se, senhores. Quando Mark e eu nos levantamos e olhamos em volta, percebemos que éramos a primeira dupla a chegar. Os senhores envergonharam todos eles. O instrutor sorriu. Ainda nem se avista a segunda dupla. Mark e eu nos voltamos para olhar o mar. Era verdade. Ninguém avista. Muito bem, senhores. Parece que todo o sofrimento valeu a pena. O instrutor fez uma pausa, deu um passo à frente e nos apertou as mãos. Será uma honra servir com os senhores. Tínhamos conseguido. O longo exercício de natação era a última prova do treinamento. Alguns dias mais tarde, Mark e eu nos formamos. Mark teve uma carreira notável no SEAL e continuamos amigos até hoje. Vamos enfrentar muitos circos na vida. Pagaremos por nossos fracassos, mas se perseverarmos, se deixarmos que esses fracassos nos ensinem e nos fortaleçam, estaremos preparados para enfrentar os momentos mais difíceis. Em julho de 1983, tive um desses momentos. Apostos diante do comandante, pensei que minha carreira como membro do SEAL tinha terminado. Acabara de ser exonerado do meu posto, expulso por tentar mudar a maneira como minha esquadra era organizada, treinada e conduzia suas missões. A organização contava com excelentes oficiais e marinheiros, alguns dos combatentes mais profissionais com os quais eu já trabalhara. Entretanto, grande parte da cultura ainda estava enraizada na era do Vietnã, e achei que era hora de mudar. Como vim a descobrir, a mudança nunca é fácil, particularmente para quem está no comando. Felizmente, embora tivesse sido dispensado, meu oficial comandante permitiu que eu me transferisse para outra equipe do SEAL, mas minha reputação como oficial estava gravemente abalada. Aonde quer que eu fosse, outros oficiais e marinheiros sabiam que eu tinha fracassado e todos os dias eu ouvia murmúrios e comentários sutis de que não estava à altura do cargo. Nesse momento, na minha carreira, eu tinha duas opções: abandonar o serviço militar e voltar à vida civil, que me parecia a escolha lógica. Em face do meu relatório de desempenho mais recente, ou expor-me à tempestade de provar aos outros e a mim mesmo que eu era um bom oficial do SEAL, escolhi a segunda opção. Logo depois de ser afastado, recebi uma segunda chance, a oportunidade de comandar um pelotão do SEAL no estrangeiro. Nesse posto estratégico, na maior parte do tempo, ocupamos locações remotas, isoladas e entregues à nossa própria sorte. Aproveitei a oportunidade para mostrar que eu ainda era capaz de liderar. Quando se vive num alojamento com 12 SEALs, não há onde se esconder. Eles sabem se você está dando 100% nos exercícios matinais, veem que você é o primeiro a saltar da aeronave e o último na fila do rancho, observam como você limpa sua arma, verifica o rádio, lê o informe da inteligência e dá suas instruções para as missões. Sabem quando você passou a noite toda preparando o treinamento do dia seguinte. À medida que os meses passavam naquele posto estratégico, usei meu fracasso anterior como motivação para trabalhar mais, ser mais rápido e ter melhor desempenho do que qualquer um do pelotão. Às vezes não consegui ser o melhor, mas nunca deixei de dar o meu melhor.
Com o tempo, recuperei o respeito de meus homens. Anos depois, fui escolhido para comandar a minha própria equipe do SEAL. Mais tarde, cheguei a comandar todos os SEALs da costa oeste. Em 2003, combati no Iraque e no Afeganistão. Agora que eu era um contra-almirante numa zona de guerra, toda decisão minha tinha consequências. Ao longo dos anos seguintes, falhei várias vezes, mas a cada fracasso, a cada erro, houve centenas de sucessos. Resgates de reféns, ataques frustrados de homem-bomba, piratas capturados, terroristas mortos e incontáveis vidas salvas. Percebi que os fracassos passados haviam me fortalecido e me ensinado que ninguém está livre de erros. Verdadeiros líderes precisam aprender com seus fracassos, usar as lições como motivação e não ter medo de tentar novamente ou de tomar a próxima decisão difícil. Não se pode evitar o circo. Em algum momento, todos nós entramos na lista. Não tenha medo do circo. Capítulo 6. Você precisa ousar mais. Se você quer mudar o mundo, atire-se ao obstáculo de cabeça. De pé na ponta da torre de 9 metros, agarrei a espessa corda de nylon. Uma extremidade da corda estava presa na torre e a outra ponta amarrada a um poste de 30 metros de distância. Eu estava na metade da pista de obstáculos. Com as pernas agarradas à corda e fazendo o máximo esforço para me manter equilibrado, comecei a vencer a distância que me separava do poste. Com o corpo pendurado e me movimentando como uma lagarta, eu me movia passo a passo em direção à outra extremidade. Quando cheguei ao fim, soltei a corda, pulei na areia fofa e corri para o obstáculo seguinte. Os outros alunos da classe soltavam gritos de estímulo, mas eu só ouvi o instrutor contando os minutos. Com meu estilo gambá, que era muito lento, eu tinha perdido muito tempo naquele obstáculo chamado de deslizar pela vida. Não conseguia deslizar por cima da corda, com a cabeça à frente. Era um método muito mais rápido, contudo também mais arriscado. A estabilidade é menor quando você se arrasta por cima da corda em vez de se pendurar por baixo dela. E se eu caísse e me machucasse, seria eliminado. Cruzei a linha de chegada com um tempo decepcionante. Enquanto eu permanecia curvado, tentando recuperar o fôlego, um instrutor grisalho veterano do Vietnã, com botas muito polidas e um uniforme verde engomado, circulou sobre mim. Quando o senhor vai aprender, Sr. Mac? Ele me perguntou num tom de evidente desprezo. Esta pista de obstáculos vai derrotá-lo sempre, a menos que comece a correr certos riscos. Uma semana depois, pus o medo de lado, agarrei a corda e me atirei de barriga com a cabeça à frente. Quando cruzei a linha de chegada com minha melhor marca, pude notar um gesto de aprovação do veterano do Vietnã. Foi uma lição simples de como vencer a ansiedade e confiar em minha própria capacidade de realizar a tarefa. Essa lição me seria muito útil nos anos vindouros. Iraque, 2004. A voz do outro lado do rádio estava calma, mas revelava uma urgência evidente. Os 3 reféns que procurávamos tinham sido localizados. Terroristas de Al-Qaeda os mantinham numa área de custódia de prisioneiros na periferia de Bagdá. Infelizmente, o serviço de inteligência informara que os terroristas estavam prestes a remover os homens. Por isso, tínhamos que agir rapidamente. O tenente-coronel do Exército, no comando da missão de resgate, me avisou que teríamos de conduzir um ataque perigoso à luz do dia. Para piorar a situação, a única maneira de ter sucesso era pousar 3 helicópteros Black Hawk que levavam as forças de assalto no meio da pequena área murada. Conversamos sobre outras opções táticas, mas ficou claro que o coronel estava certo. Sempre era preferível conduzir uma missão de resgate à noite, quando o elemento surpresa estaria do nosso lado. Mas aquela era uma oportunidade momentânea e, se não agíssemos imediatamente, os reféns seriam removidos e possivelmente mortos. Aprovei a missão e, em poucos minutos, a força de resgate tinha embarcado nos 3 helicópteros Black Hawk e estava a caminho da área inimiga. Acima deles, outro helicóptero fazia um voo de observação e transmitia o vídeo para o meu quartel-general. Em silêncio, vi quando os 3 helicópteros voaram baixo sobre o deserto, poucos metros acima do solo, para esconder sua aproximação. Dentro da área murada, pude ver um homem que empunhava uma arma automática e entrava e saía do prédio, aparentemente preparando-se para partir. Os helicópteros ficaram 5 minutos fora de vista, e tudo o que pude fazer ali em meu quartel-general foi ouvir a comunicação interna enquanto a equipe de resgate fazia sua preparação final. Não era o primeiro resgate de reféns sob meu comando, nem seria o último, mas era com certeza o mais ousado em face da necessidade de um pouso surpresa dentro da área de custódia inimiga.
Embora os pilotos da unidade de aviação do Exército fossem os melhores do mundo, ainda assim era uma missão de alto risco. 3 helicópteros com hélices que se estendiam a mais de 18 metros teriam que pousar em um espaço pouco maior que isso. O que criava ainda mais dificuldade era um muro de tijolos de 2,5 metros que cercava a área de custódia, o que obrigava os pilotos a alterar dramaticamente seu ângulo de aproximação. Seria um pouco difícil, e pelo rádio podia ouvir a equipe de resgate se preparando para o desafio. Pelo vídeo de inspeção, pude ver a aproximação final dos helicópteros. O primeiro voou baixo e direto, e assim que passou pelo muro, aterrissou no pequeno pátio. Imediatamente, a equipe de resgate saiu do Black Hawk e correu para o prédio. O segundo helicóptero veio logo atrás e pousou a poucos metros do companheiro. A corrente descendente provocada pelas hélices levantou uma nuvem de poeira em toda a área. Quando o terceiro helicóptero se aproximou, uma gigantesca nuvem de pó cegou temporariamente o piloto. O nariz do helicóptero passou raspando por cima do muro e a roda traseira raspou na parede, lançando tijolos para todo lado. Sem espaço, o piloto jogou a aeronave contra o solo com um baque, mas ninguém se feriu. Minutos depois, recebi a notícia de que todos os reféns estavam bem. Em meia hora, a equipe de resgate e os homens libertados estavam de volta à segurança. A aposta valera a pena. Ao longo da década seguinte, percebi que correr riscos era comum em nossas operações de forças especiais. Elas sempre forçavam seus limites e os limites de suas máquinas para chegar ao sucesso. De certa maneira, era isso que as diferenciava de todas as outras. Entretanto, ao contrário do que viam os observadores externos, o risco era geralmente calculado e bem planejado. Mesmo que fosse espontâneo, os operadores conheciam seus limites, mas acreditavam em si mesmos a ponto de tentar. Em toda a minha carreira, sempre tive o maior respeito pelo Serviço Aéreo Especial Britânico, o famoso SAS. O lema do SAS era "Quem ousa, vence". Um lema tão admirado que, momentos antes do ataque a Osama Bin Laden, meu subtenente Chris Fares citou a frase aos CEOs que se preparavam para a missão. Para mim, o lema não se referia apenas à maneira como as forças especiais britânicas operavam como unidade. Dizia mais a respeito de como cada um de nós deve se conduzir na vida. A vida é uma luta e a possibilidade de fracasso está sempre presente, mas os que vivem com medo do fracasso, do sofrimento ou da vergonha nunca conquistarão seu pleno potencial. Sem forçar seus limites, sem vez ou outra se lançar sobre um obstáculo de cabeça, sem ousar, você nunca saberá o que seria verdadeiramente possível em sua vida. Capítulo 7. Enfrente os tiranos. Se você quer mudar o mundo, não fuja dos tubarões. O mar da ilha de São Clemente estava agitado e frio quando começamos nossos 6,5 km de natação noturna. Meu companheiro Mark Thomas espelhava minhas braçadas uma a uma. Usando apenas a parte de cima do traje de mergulho, máscara e um par de nadadeiras, nadávamos com esforço contra a corrente que nos empurrava para o sul, ao redor da pequena península. As luzes da base naval de onde tínhamos partido começaram a desvanecer à medida que entramos em mar aberto. Em uma hora estávamos a cerca de 2 quilômetros da praia e aparentemente sozinhos na água. Se havia alguém nadando à nossa volta, estava encoberto pela escuridão. Eu podia ver os olhos de Mark através do vidro da máscara. Sua expressão devia refletir a minha. Nós dois sabíamos que as águas de São Clemente estavam cheias de tubarões. E não eram simples tubarões, mas grandes tubarões brancos, os maiores e mais agressivos devoradores de homens do oceano. Antes de nossa partida, os instrutores do CIO nos deram a prévia das ameaças que poderíamos encontrar naquela noite. Havia tubarões leopardos, tubarões sombreiros, tubarões martelos, porém os mais temidos era o grande tubarão branco. Era um tamanho inquietante, era um tanto inquietante estar sozinho à noite no meio do oceano, sabendo que espreitando sob a superfície estava uma criatura pré-histórica à espera de me partir ao meio. Mas nós dois queríamos tanto ser CEOs que nada naquela noite iria nos deter. Se tivéssemos que lutar contra tubarões, estávamos preparados. Nosso objetivo, que eu considerava honrado e nobre, nos dava coragem, uma qualidade notável. Nada nem ninguém poderia impedir nosso caminho. Sem coragem, os outros o definiriam por nós. Sem ela, estaríamos à mercê das tentações da vida.
Sem ela, os homens seriam governados por tiranos e déspotas. Sem ela, nenhuma grande sociedade poderia florescer. Sem coragem, os tiranos dominariam o mundo. Com ela, podemos conquistar qualquer objetivo. Com coragem, podemos desafiar e derrotar o mal. Saddam Hussein, ex-presidente do Iraque, estava sentado na ponta de um catre do exército, vestindo apenas um macacão laranja, tendo sido capturado pelas forças norte-americanas 24 horas antes, era agora prisioneiro dos Estados Unidos. Quando abri a porta para os novos chefes do governo do Iraque, Saddam permaneceu sentado. Um sorriso sarcástico passou por seu rosto e não se via sinal de remorso ou submissão em sua atitude. Imediatamente, os 4 líderes iraquianos começaram a gritar com Saddam, mas a uma distância segura. Com um olhar de desprezo, Saddam lançou a eles um sorriso devastador e fez sinal para que se sentassem. Temendo ainda o antigo ditador, cada um deles pegou uma cadeira dobrável e se sentou. Os gritos e as acusações continuaram, mas lentamente foram diminuindo quando o ditador começou a falar. No governo de Saddam Hussein, o partido Baath fora responsável pela morte de milhares de xiitas e dezenas de milhares de curdos. Saddam havia assassinado pessoalmente alguns de seus próprios generais que ele julgou desleais. Embora eu estivesse convencido de que Saddam jamais voltaria a ser uma ameaça para outros homens presentes, os líderes iraquianos não tinham certeza disso. O medo em seus olhos era evidente. Aquele homem, o açougueiro de Bagdá, tinha aterrorizado cada uma nação durante décadas. Oculto à personalidade lhe garantira seguidores da pior espécie. Seus seguidores tinham brutalizado inocentes e obrigado milhares de pessoas a fugir do país. Ninguém no Iraque mostrara coragem de desafiar o tirano. Eu não tinha dúvida de que aqueles novos líderes ainda temiam que Saddam fosse capaz de fazer, mesmo atrás das grades. Se o propósito da reunião era mostrar a Saddam que ele não tinha mais poder, estava sendo um fracasso. Naqueles breves momentos, Saddam conseguira intimidar e assustar a nova liderança governamental. Parecia mais confiante do que nunca. Quando os líderes saíram, instruí meus guardas a isolar o ex-presidente numa pequena sala. Visitantes não seriam permitidos e os guardas receberam ordens de não falar com Saddam. Ao longo do mês seguinte, visitei aquela pequena sala todos os dias. E todos os dias, Saddam se levantou para me cumprimentar, e todos os dias, sempre sem falar, fiz sinal a ele para que voltasse a seu catre. A mensagem era clara: ele não era mais importante, não podia mais intimidar os que o cercavam, não podia mais incutir medo em seus subalternos. O palácio resplandecente não existia mais, tampouco as criadas, os servidores, os generais. Acabara-se o poder. A arrogância e a opressão que definiram seu governo tinham chegado ao fim. Jovens e corajosos soldados americanos enfrentaram sua tirania e agora ele não ameaçava mais ninguém. 30 dias depois, transferi Saddam Hussein para uma unidade militar adequada e um ano mais tarde os iraquianos o enforcaram por seus crimes contra a nação. Tiranos são sempre iguais, não importa onde estejam, no pátio da escola, no local de trabalho ou governando um país por meio do terror. Eles prosperam onde há medo e intimidação. Extraem sua força dos tímidos e fracos. São como tubarões que sentem o medo na água, circulam para ver se sua presa está lutando e investigam se sua vítima é fraca. Se você não encontra coragem para enfrentá-los, eles atacam. Na vida, para conquistar objetivos para completar a natação noturna, teremos que ser homens e mulheres de grande coragem. Essa coragem está dentro de todos nós. Cave bem fundo e você vai encontrá-la em abundância. Capítulo 8. Mostre-se à altura da ocasião. Se você quer mudar o mundo, dê o seu melhor nos momentos mais sombrios. Parado na pequena restinga arenosa, eu olhava do outro lado da baía a fila de navios de guerra ancorados diante da base naval de San Diego. Entre os navios e o nosso ponto de partida, na baía da cidade, estava ancorado um pequeno navio que naquela noite seria o nosso alvo. Nossa turma tinha passado os últimos meses aprendendo a usar o equipamento básico de mergulho e também o mais avançado com um tanque de oxigênio de circuito fechado Emerson, que não lançava borbulhas. Aquela noite seria o auge da fase de mergulho, a parte tecnicamente mais difícil do treinamento básico do SEAL.
Nosso objetivo era nadar 2 quilômetros abaixo da superfície, cruzando a baía do ponto de partida até onde o navio estava ancorado. Sob seu casco, devíamos instalar uma mina magnética de treinamento na quilha e então, sem ser percebidos, voltar à praia. O equipamento